Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 18 de janeiro. Hoje é quinta-feira, estamos na segunda semana do tempo comum. O Senhor nos convida, amados irmãos e irmãs, a nos aproximarmos dEle, a ouvir a Sua palavra, a caminhar seguindo-o para sermos discípulos dEle. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que o nosso coração, amados irmãos e irmãs, possa, como os discípulos de Emaús, arder a ouvir o Senhor que nos ensina e fala a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia. E também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e de todos os que sofriam de algum mal, jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos com a primeira leitura também, no dia de hoje, do primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 a 9, depois o capítulo 19, versículos de 1 a 7. Fala, amados irmãos e irmãs, do conflito entre Saul e Davi. Há, sobretudo no relato de hoje, no versículo 7, algo que era muito comum entre os filisteus, as mulheres de toda a cidade de Israel, saírem cantando ao encontro de Saul, dançando alegremente o som de tamborins. Enquanto dançavam, um coro dizia: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então havia um conflito entre eles. Isso faz com que Saul fique cada vez mais, amados irmãos e irmãs, com ódio de Davi. Saul fala a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre a intenção de matar Davi. Ele queria exterminar Davi. A palavra nos diz que Jonatas, filho de Saul, era amigo profundo de Davi. Tinha um amor, uma estima muito grande por Davi. E alerta Davi para que pudesse se esconder, porque o seu pai, Saul, iria ao encontro de Davi para matá-lo. Amados irmãos e irmãs, o enredo, ou vamos assim dizer, a conclusão, sobretudo deste acontecimento, se dá pela questão de que Saul não mata Davi. Jonatas fala ao seu pai sobre Davi, e seu pai acrescentou: não faças mal algum ao teu servo Davi, porque ele nunca te ofendeu. Ao contrário,
O que ele tem feito foi muito proveitoso para ti. Arriscou a sua vida matando o filisteu e o Senhor deu uma grande vitória a todo Israel. Tu mesmo foste testemunha e te alegraste. Por que então pecarias derramando sangue inocente e mandando matar Davi sem motivo? Saul, ouvindo isso e aplacado com razão as razões de Jonas, jurou: pela vida do Senhor, ele não será morto. Então, amados irmãos e irmãs, Jonatas é movido por Deus para que seu pai não venha tentar contra Davi. E assim então Davi, o servo de Deus, não é morto. Muitas vezes em nossa vida, diante dos nossos desafios, diante das dificuldades, nós nos desesperamos. Desesperar-se é abandonar a esperança, é o contrário de ter esperança, de confiar em Deus, esperar em Deus. Então que o Senhor traga a nossa vida, nos conceda a graça da esperança e não a desesperança, de nos desesperarmos. O Salmo 55 traz como resposta: é no Senhor que eu confio e nada temo. Então somos convidados a confiar no Senhor, o Deus da vida. Ele que cuida, Ele que protege, Ele que encaminha os nossos passos para o bem. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Santo Evangelho de hoje, sobretudo o trecho que ouvíamos, capítulo 3, do versículo 7 a 12, fala de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que está junto dos seus discípulos à beira do mar. E ali havia uma grande multidão, muita gente da Galileia o seguia, também gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinha ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então, a notícia daquilo que o Senhor realizava se espalhou e muitos vinham ao encontro dele, muitos. Jesus pede aos discípulos, então, que pudessem, de certa forma, ver um barco para que ele pudesse, então, falar às multidões, para que as multidões ali não o comprimisse, mas ele pudesse falar de forma clara a todos. Amados irmãos e irmãs, Jesus realiza o bem por onde passa. Jesus cura muitas pessoas que tinham algum tipo de sofrimento, procuravam tocá-lo com a graça de se verem curadas e livres. E por fim, neste grande sumário, sobretudo São Marcos faz questão de dizer que muitos espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. E aqui nós vemos, amados irmãos e irmãs, aquilo que nós dizemos, sobretudo em São Marcos, como segredo messiânico. Há o segredo messiânico, mas também é importante entender que todas as vezes que o inimigo de Deus pronunciava que Jesus era o Filho de Deus, ele proibia severamente. Por quê? Primeiro, havia o segredo messiânico, né? Jesus não queria revelar a sua glória, mas queria traçar o caminho do servo sofredor. Todas as vezes que falava de cruz, ele falava abertamente. Todas as vezes que um milagre, um grande sinal era vivido, ele pedia aos seus discípulos discrição, que não falasse, ou aquele que ele curava, que não divulgasse demasiadamente. Mas, sobretudo para os espíritos maus, ainda há um agravante muito grande. Por quê? Os espíritos maus alienam, eles distorcem. Então, também havia essa gravidade. Eles não falavam porque reconheciam de fato que Jesus era o Filho de Deus para adorá-lo, mas de certa forma faziam isso para que distorcesse nos corações daqueles que ali estavam esta certeza. Peçamos que o Deus da vida nos ajude a sermos firmes em nossa caminhada, que as tentações, que o inimigo de Deus e tantas outras realidades dessa vida não tire o nosso coração da certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor venha ao nosso encontro para que possamos amá-lo e servi-lo de todo o coração. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça hoje e sempre.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.